O que aconteceria se aquela fúria cega, sabe, que bate quando uma criança derruba um copo de suco na mesa, não tiver absolutamente nada a ver com o suco em si? Ou com a toalha manchada, né? Exato. E se, na verdade, isso tiver a ver com a sua própria infância? Bom, hoje a nossa imersão vai desconstruir uma verdade que pode ser, assim, um tanto desconfortável para muita gente. Mas ao mesmo tempo profundamente libertadora. Com certeza. A premissa central dos dados que estamos analisando hoje, do livro da Philippa Perry, é que educar não é sobre aplicar técnicas mirabolantes para consertar o comportamento de uma criança. É, na verdade, sobre desarmar as bombas relógio escondidas no passado do próprio adulto. E essa inversão de perspectiva muda tudo. Muda o jogo inteiro. Nós fomos condicionados a encarar a criação de filhos como, tipo, um checklist de sobrevivência exaustivo mesmo. Aquela coisa bem mecânica, né? Exatamente. É o instinto básico de gerenciar tarefas. Vestir, alimentar, dar banho, colocar na cama, garantir que a lição de casa foi feita. Se essas coisas foram concluídas, ufa, a missão do dia foi um sucesso. Como se fosse bater ponto. Pois é. Só que isso é tratar a educação como se fosse a manutenção do hardware de um computador. A gente limpa a tela, conecta na tomada e acha que está tudo bem. E o que sustenta tudo isso, o que faz a máquina realmente funcionar, é o sistema operacional. O relacionamento emocional é esse sistema operacional. Perfeito. E se o sistema estiver corrompido com malwares antigos, com vírus que o adulto carrega de décadas atrás, não importa o quanto o hardware esteja polido e bem alimentado, a máquina vai travar. Vai travar feio. A segurança psicológica da criança fica completamente comprometida nesse cenário. Então o foco não está em baixar novos aplicativos de disciplina, sabe? Ou técnicas de manipulação de comportamento para controlar quem a gente está educando. Entendi. A maior provocação que temos sobre a mesa hoje é que os adultos precisam, antes de mais nada, auditar o próprio código-fonte. Investigar a si mesmos primeiro. Ok, vamos desdobrar isso. Porque a princípio soa como uma teoria muito abstrata. Mas quando olhamos para a aplicação prática da coisa, a nossa percepção da realidade vira de ponta cabeça. Com certeza vira. Tem um caso clínico nas nossas fontes que eu faço questão de trazer aqui porque ilustra essa dinâmica de um jeito muito cru, muito real. É a história da Thay. Ela é uma psicoterapeuta super experiente. Alguém que estuda isso há anos. Sim, ela é afetuosa, estuda o comportamento humano e, inclusive, dá aulas para outros profissionais da área. Ou seja, no papel, é alguém que possui o arsenal completo de ferramentas emocionais. Alguém blindado contra erros básicos em tese. Exato, em tese. Um dia, a Thay estava no parquinho com a filha de 5 anos, a Emily. A menina subiu num daqueles trepa-trepas mais altos, olhou para baixo, ficou com medo e travou completamente. Bateu aquele desespero e ela pediu ajuda para descer. Algo super comum. Super. A Thay calmamente falou para ela descer sozinha, dizendo que ela conseguia. A menina choramingou e reafirmou que não dava. E aí, de repente, como se uma chave virasse, a Thay foi dominada por uma fúria absoluta. Nossa. Ela gritou do fundo dos pulmões, desce agora! A menina em choque desceu chorando, tentou dar a mão para a mãe em busca de conforto e a Thay, ainda fervendo de raiva, recusou o toque da própria filha. Caramba. Quem ouve um relato desses imediatamente julga a situação como uma reação bizarra, né? Desproporcional demais. Sim, eu fiquei chocada lendo. Uma criança pede ajuda num brinquedo e recebe ódio em troca. Mas é aí que a viagem ao passado revela um mecanismo oculto. Dias depois, elas voltaram a um parquinho. A Emily travou de novo num brinquedo. Mas dessa vez a Thay respirou, orientou aonde colocar o pé, incentivou, e a menina desceu tranquilamente. Ufa, ainda bem. Sim. E quando a filha, com aquela curiosidade genuína de criança, perguntou por que a mãe não tinha ajudado da outra vez, a Thay teve um momento de clareza monumental. A ficha caiu? A ficha caiu com tudo. Ela explicou que quando era pequena, a avó dela a tratava como uma peça de porcelana finíssima. Fazia tudo por ela, carregava para todo lado e impedia que ela tentasse qualquer coisa nova, dizendo o tempo todo para tomar cuidado. Nossa, é aquele tipo de comportamento que se disfarça de carinho, né? De superproteção, mas que na verdade funcionam como uma mutilação da autonomia. Exatamente isso.
A criança passa a acreditar que o mundo é perigoso demais e que ela é incompetente demais para lidar com ele sozinha. E esse é o ponto cego da história toda. A Tai cresceu sufocada por essa sensação de incapacidade, sem confiança nas próprias pernas. Então, naquele primeiro dia no parquinho, quando a filha pediu ajuda, a Tai sofreu o que a psicologia chama de projeção. Ela não estava enxergando a filha ali? Não. Ela não estava enxergando a pequena Emily precisando de um abraço seguro. Ela estava olhando para a própria infância, sentindo a própria vulnerabilidade e incapacidade sendo projetadas na figura da filha. Uau! A raiva vulcânica que ela sentiu não era da menina. O ódio era da avó superprotetora que nunca deixou tentar nada. É fascinante pensar nisso como caminhar por um campo minado. A criação de filhos ou a convivência com qualquer criança, de forma geral, é pontilhada de minas terrestres emocionais. Uma ótima analogia. Só que essas minas não foram plantadas ali na sala de estar por uma criança de 5 anos fazendo birra. Elas foram plantadas décadas atrás na nossa própria história, por quem nos criou. A criança de hoje só tem o azar de pisar no gatilho sem ter a menor ideia de que a bomba estava enterrada ali sobre o tapete. A Paulsma já estava toda dentro do adulto. O que é fascinante aqui é entender a mecânica de como o nosso corpo sinaliza que uma mina foi acionada. Porque o cérebro pode até esquecer os detalhes de um trauma ou de um padrão disfuncional, mas o corpo mantém a pontuação. Ele não esquece. O corpo sempre cobra conta. Sempre. O desconforto emocional desproporcional é o nosso sistema de alarme. É como uma luz vermelha girando no escuro. Se uma criança derruba ervilhas no chão e o adulto sente uma repulsa violenta, pânico ou uma irritação destrutiva que não condiz com a gravidade de recolher 3 ervilhas... Sim, porque são só ervilhas, afinal. Exato. Isso é o passado invadindo o presente. A recomendação clara das pesquisas é que, em vez de reagir no piloto automático e despejar a culpa no gatilho, ou seja, na criança, o adulto deve usar essa onda somática de raiva como uma pista de investigação. É fazer uma pausa ativa e se perguntar, tipo, pera um minuto, essa taquicardia e essa vontade de gritar são realmente por causa da toalha manchada de suco? Ou será que quando eu tinha essa idade e derrubava algo, a retaliação que eu sofri era tão aterrorizante que o meu sistema nervoso entra em colapso preventivo até hoje? Perfeito. E essa pausa investigativa é o que quebra o ciclo intergeracional do trauma. Só que a gente precisa trazer isso para o chão da fábrica da vida real. Com certeza. É humanamente impossível mapear e desarmar todas as minas terrestres emocionais o tempo todo. O adulto vai explodir uma hora ou outra. O cansaço crônico, o estresse financeiro, a pressão do trabalho, tudo isso reduz a espessura da nossa paciência. A injustiça vai acontecer e o grito vai escapar. E é aqui que eu preciso fazer o papel de advogada do diabo. Porque na teoria, a gente assume o erro e tenta de novo. Lindo! Mas o material fala muito sobre o conceito de rompimento e reparação. Sim, um conceito fundamental. A ideia de que o adulto deve ativamente sentar e pedir desculpas para a criança quando pisa na bola. A minha questão, e eu sei que muita gente da nossa audiência compartilha dessa pulga atrás da orelha, é a seguinte: se o adulto pede desculpas toda vez que perde a paciência, a criança não percebe isso como uma fraqueza explorável? Isso não destrói a estrutura de autoridade dentro de casa? É um medo muito comum. Pois é, não cria um ambiente onde a criança se torna manipuladora? Fica parecendo que o adulto não tem controle da situação? Esse receio é o pilar central do pensamento autoritário tradicional. Mas os dados da psicologia do desenvolvimento mostram que a realidade opera na direção oposta. Sério? Sério. A ideia de que um pedido de desculpas destrói a autoridade parte da premissa de que a autoridade só existe através da infalibilidade do medo. Mas crianças não precisam de adultos perfeitos. Elas precisam de adultos autênticos. Autênticos. Gosto dessa palavra. O mecanismo por trás disso é vital para a saúde mental a longo prazo. Quando um adulto tem um ataque de fúria desproporcional por causa de um brinquedo fora do lugar, o sistema nervoso da criança imediatamente capta a dissonância. O instinto dela grita que aquela reação não faz sentido lógico. O radar interno dela acusa o golpe na hora. Ela sabe que não cometeu um crime hediondo por deixar um carrinho no tapete. Precisamente. Agora, se o adulto, por orgulho ou medo de perder essa suposta autoridade, finge que não errou,
Se ele justifica o grito dizendo, eu gritei porque você é insuportável e bagunceiro, Nossa, pesadíssimo. ele está cometendo uma violência psicológica sutil chamada gaslighting. O adulto está basicamente dizendo para a criança, a sua percepção da realidade é falha. O seu radar está quebrado. A minha reação absurda está corretíssima. Quando fazemos isso repetidas vezes, a criança aprende a silenciar os próprios instintos para sobreviver no ambiente familiar. O que cria um efeito cascata terrível, né? Porque se eu sou treinada desde os 4 anos de idade a ignorar o meu instinto que diz isso está errado e a aceitar incondicionalmente a versão de quem detém o poder, Você se torna o quê? eu me torno uma presa fácil. Uma presa extremamente vulnerável. Uma criança que não confia na própria percepção de realidade cresce e se torna um adulto que não consegue impor limites. Alguém perigosamente adaptável, suscetível a chefes abusivos, parceiros manipuladores e pessoas mal intencionadas. Faz todo sentido. Justamente porque a bússola interna que deveria avisar do perigo foi descalibrada pelos próprios pais em nome da manutenção de uma autoridade oca. Pedir desculpas, portanto, não é ceder o controle. É validar a percepção de realidade da criança. É dizer, você tem razão. O meu grito foi desproporcional. Eu errei. E o seu radar está funcionando perfeitamente. Isso constrói uma resiliência blindada, né? Exatamente isso. E para ter a capacidade de fazer essa reparação, de pedir desculpas e manter essa autenticidade, o adulto precisa saber navegar pelo próprio mar de emoções, o que nos leva a um dos pontos mais críticos da nossa análise de hoje. Como lidamos com sentimentos difíceis, tanto os nossos quanto os de quem estamos educando? Um desafio enorme. O material divide as reações clássicas em 3 baldes: a repressão, a dramatização e a contenção. Vamos falar sobre eles. A contenção é o oásis. É o cenário onde o adulto consegue ancorar a situação, validando a dor, sem ser engolido por ela. A dramatização é quando o adulto entra em espiral junto com a criança, transformando um arranhão no joelho numa tragédia grega. Todo mundo conhece alguém assim. Com certeza, mas a repressão é onde mora o perigo mais silencioso, muitas vezes disfarçado de cuidado. Estamos falando da armadilha da distração compulsiva e da urgência em, entre aspas, consertar emoções negativas. Ah, é o famoso instinto do olha o passarinho. A criança tropeça, rala o joelho, os olhos enchem de lágrimas e antes que o primeiro choro saia, o adulto aponta histericamente para o céu. Olha lá o avião, olha o esquilo. Exatamente. Quando ela perde um brinquedo e está genuinamente triste, a gente atropela a tristeza com não fica assim, não precisa chorar, a gente passa no shopping e compra um melhor amanhã. Na nossa cabeça, estamos sendo heróis, salvando a criança do sofrimento. O que parece benevolência é, na mecânica psicológica, uma invalidação profunda. O adulto não está salvando a criança da dor, ele está salvando a si mesmo do desconforto de presenciar a dor da criança. Nossa, isso dói de ouvir, mas é verdade. O foco saudável não deve ser evaporar o sentimento ruim o mais rápido possível, mas sim criar um container seguro para sentir junto com ela. Temos o relato impressionante do caso de um menino chamado Pierre. Ah, a história do biscoito? Isso. Ele era uma daquelas crianças altamente reativas, que desmoronavam em prantos por frustrações mínimas como um biscoito quebrado. A mãe dele, Kate, estava exausta e começou a pensar em adotar a tática do endurecimento. De mandar engolir o choro. Mandar engolir o choro, parar de frescura para que ele não crescesse fraco, sabe? Uma tática que é quase um patrimônio cultural passado de geração em geração. Mas a Kate fez a pausa investigativa. Ela lembrou da solidão esmagadora que sentia quando os pais dela faziam exatamente isso. Então, ela mudou a rota. Ela parou de tentar consertar o biscoito quebrado e de distrair o filho. Quando Pierre desabava, ela simplesmente sentava ao lado dele, oferecia um abraço e dizia: "Eu sei, é muito frustrante quando a gente quer o biscoito inteiro e ele quebra. Eu entendo a sua raiva." Ela validou o que ele sentia. Ela não resolveu o problema físico, ela acolheu a tempestade emocional. E o resultado documentado é que, ao contrário do que o senso comum prega, o Pierre não virou um adolescente frágil e mimado.
Aos 6 anos de idade, ele processava as frustrações muito mais rápido do que seus colegas. Caramba! Porque ele sabia que a emoção não era uma emergência radioativa que precisava ser contida ou escondida. Outro exemplo estrutural que ilustra isso perfeitamente é o clássico dilema dos monstros debaixo da cama. A reação padrão do adulto pragmático é acender a luz do quarto, abaixar, mostrar o chão vazio e dizer com um tom de superioridade lógica: tá vendo? Não tem monstro nenhum, é só a caixa de sapatos. Pode parar com a bobagem e voltar a dormir. Ao usar o rolo compressor da lógica contra o medo, a mensagem subliminar é que a emoção da criança é estúpida. Só que monstros debaixo da cama nunca são sobre zoologia imaginária, né? Com certeza não. Eles são metáforas vívidas para angústias reais que o cérebro em desenvolvimento ainda não tem vocabulário para expressar. Pode ser o terror do isolamento no escuro, a ansiedade de separação ou o reflexo de uma tensão que paira no ar da casa durante o dia. É a ponta do iceberg. Essa emoção bruta precisa de curiosidade, não de deboche investigativo. Precisa de alguém que sente na beira da cama e diga: nossa, você parece apavorado. Como é o rosto desse monstro? O que ele quer? Explorar o medo diminui o tamanho dele. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Pensemos na analogia do painel do carro que é discutida nas nossas fontes. Tratar a emoção difícil de uma criança fingindo que ela não existe ou tentando sufocar o choro com a promessa de um sorvete é o equivalente exato a estar dirigindo na estrada e ver a luz vermelha de óleo piscar no painel. O que a tática da repressão faz é pegar um alicate, quebrar o acrílico do painel e arrancar a lâmpada vermelha fora. A luz irritante sumiu dos seus olhos. O silêncio voltou à cabine do carro, mas o cárter continua seco e o atrito das peças metálicas está aumentando a cada quilômetro. E a conta vai chegar. O motor não vai magicamente se consertar só porque você parou de olhar para o alerta. Mais cedo ou mais tarde, o motor vai fundir e o carro vai parar no meio do nada soltando fumaça. É inevitável. O colapso mental, seja na adolescência ou na vida adulta, é o motor fundido de emoções que foram sistematicamente ignoradas na infância. E o preço existencial dessa repressão sistêmica é aterrador. O terapeuta Jerry Hyde traz um conceito que muda a forma como entendemos a arquitetura da mente humana. Ele explica que as emoções não funcionam como uma mesa de som de um estúdio de gravação. Como assim? Onde você tem dezenas de controles deslizantes e independentes, sabe? Você não pode simplesmente abaixar o botão da tristeza para o zero, silenciar a trilha da raiva e deixar os canais da alegria e da gratidão no volume máximo. Na verdade, a nossa psique possui apenas um grande botão de volume central. Nossa! Espera, um botão só. Isso muda tudo. Quer dizer que a capacidade de sentir é um pacote único e indivisível. Totalmente indivisível. Se um adulto, por medo ou falta de ferramentas, reprime a dor e a frustração da criança repetidas vezes, forçando a girar esse botão central para baixo, a fim de não incomodar o ambiente, ele está anestesiando o sistema inteiro. Ele desliga tudo. Exato. Uma pessoa que é treinada a não sentir tristeza profunda perde a capacidade mecânica de sentir alegria exuberante. Quem não pode sentir raiva, desaprende a sentir paixão ardente pela vida. A paleta de cores emocionais desbota e a pessoa passa a viver num mundo cinza, experimentando apenas variações mornas de tédio e ansiedade. Essa explicação mecânica nos joga diretamente para o palco onde tudo isso acontece, que é o ecossistema familiar. Porque essa validação emocional, o resgate do botão de volume, o esforço hercúleo de não arrancar a luz do painel, nada disso ocorre num laboratório estéril. Acontece no meio do caos diário. No olho do furacão. E a forma como os conflitos são gerenciados dentro desse ecossistema determina a qualidade do solo onde a criança está criando raízes. E aqui os dados derrubam outro mito gigantesco. O formato da estrutura familiar tem pouquíssima relevância estatística para a saúde mental da criança em comparação com a qualidade da dinâmica do ambiente. Famílias com pais divorciados, famílias monoparentais, configurações homoafetivas. A estrutura em si não dita as regras. Não. O desenvolvimento prospera perfeitamente em qualquer uma delas, desde que o ambiente seja psicologicamente seguro. O arqui-inimigo do ecossistema familiar é o conflito mal gerido.
especialmente um padrão de embate que as fontes chamam de tênis de fatos. Ah, o tênis de fatos. O esporte oficial de casais exaustos ao redor do mundo. Sem dúvida. A mecânica desse jogo é fascinante e destrutiva ao mesmo tempo. Basicamente, é quando duas pessoas usam argumentos puramente lógicos, dados frios e racionalidade afiada como raquetes para golpear o outro, mascarando o que realmente estão sentindo. Por que nós, adultos, supostamente inteligentes, fazemos isso? Porque os fatos parecem escudos intransponíveis. A lógica é fria e segura. Admitir uma vulnerabilidade, dizer "eu estou sobrecarregado e sinto que não dou conta", soa como um risco de morte para o nosso ego. Então a nossa amígdala cerebral, que detecta ameaças, sequestra a razão e o córtex pré-frontal tenta criar uma justificativa brilhante para a nossa dor. Vamos imaginar a clássica e universal arena de batalha. A louça suja na pia. Um clássico. Um lado saca a bola com força, você largou os pratos sujos ontem de novo. A comida endurece, atrai insetos, e eu perco o triplo do tempo esfregando panela de manhã. Aí o parceiro, sentindo-se atacado, levanta o escudo lógico e rebate. Eu trabalho até mais tarde. A água quente derrete a gordura rápido, e eu economizo energia e água lavando o volume total de louça de uma vez só à noite, em vez de pingar água o dia inteiro. E a devolução vem na paralela. As bactérias se multiplicam exponencialmente a cada hora em temperatura ambiente na cozinha. É um risco biológico. O rally continua infinitamente. Os argumentos são todos verdadeiros, mas são cortinas de fumaça. Ninguém cede porque ceder no tênis de fatos significa perder o valor no relacionamento. E o pior, a criança na sala ao lado absorve cada megahertz dessa tensão de combate disfarçada de debate logístico. Pois é. Para entender o antídoto contra isso, a pesquisa do Dr. John Gottman no famoso Laboratório do Amor é crucial. Ele estudou casais monitorando desde os batimentos cardíacos até as microexpressões faciais. Gottman percebeu que a diferença entre casais desastres e casais mestres não estava nas grandes férias ou nos presentes caros, mas na forma como eles respondiam às solicitações de conexão. Essas solicitações são aqueles micromomentos do dia a dia, né? Tipo alguém olhando pela janela e dizendo, nossa, que chuva forte começou de repente. Exatamente. O casal desastre ignora o comentário. Continua rolando o feed do celular e age como se o outro fosse um móvel na sala. Eles se afastam. O casal mestre para o que está fazendo por 3 segundos, olha e responde. Realmente, o céu fechou rápido. Esse pequeno momento de virar-se em direção ao parceiro constrói uma conta bancária emocional. Faz todo sentido. Essa reserva de validação contínua que impede que a discussão da louça vire uma final de campeonato de tênis de fatos. Mas sendo muito prática para quem está ouvindo a gente agora, com a pia cheia de louça e o nível de estresse batendo no teto no final de uma terça-feira. Como a gente quebra a raquete e sai da quadra. Se conectarmos isso com um quadro geral do que viemos desenhando até aqui, a saída de emergência é desarmar a lógica acusatória e ancorar no território irrefutável da própria emoção. É a mudança estrutural de parar de iniciar frases com você para usar declarações focadas no eu. Trocar a metralhadora da acusação pelo espelho da experiência própria. A mecânica disso é super poderosa. Quando você diz, você é um desorganizado crônico que não tem o mínimo de consideração pelo meu tempo e deixa a louça apodrecendo na pia, você obriga o cérebro do outro a entrar em modo de sobrevivência e contra-atacar. Mas se você respira e diz, eu me sinto profundamente exausto, invisível e desvalorizado quando chego na cozinha de manhã, já atrasado, e encontro a pia lotada depois de ter arrumado a casa ontem à noite, o jogo desmorona. Desmoronar na hora. Porque a outra pessoa pode até rebater fatos sobre biologia e bactérias, mas ela não tem como refutar o fato de como eu me sinto. Ela não pode olhar na minha cara e dizer, não, de acordo com os meus cálculos estatísticos, você não está se sentindo invisível. Falar sobre as próprias emoções desarma o gatilho defensivo e estende uma ponte para colaboração. E o mais importante, isso modela para a criança que observa a cena que o lar é um ambiente seguro onde as pessoas podem confessar fragilidades para resolver conflitos de forma produtiva, e não um tribunal corporativo onde o argumento mais letal esmaga o parceiro. É a manutenção do sistema operacional em tempo real. Então, o que tudo isso significa?
Significa que a revolução na criação de seres humanos não passa por prêmios, planilhas de comportamento ou castigos criativos. É sobre algo muito mais profundo e, francamente, muito mais trabalhoso. É sobre coragem. A coragem de investigar a si mesmo. Isso, a coragem de mapear os próprios traumas e não projetá-los nos ombros pequenos de uma criança. A sabedoria de acolher a dor alheia sem tentar distraí-la com um esquilo invisível, preservando assim a capacidade de sentir alegria no futuro. E, principalmente, a humildade implacável de admitir o erro e fazer a reparação, ensinando que a vulnerabilidade é o cimento das relações verdadeiras. Um belo resumo. Mas, se me permite uma provocação final, antes de encerrarmos, para levar essa reflexão além das paredes do quarto das crianças. Se a validação genuína das emoções, a recusa em participar do tênis de fatos acusatório e a coragem de assumir os próprios erros e pedir desculpas são as chaves mestras incontestáveis para estruturar a sanidade mental de um ser humano em formação, o que aconteceria se a gente decidisse, amanhã de manhã, aplicar essas exatas mesmas regras na forma como tratamos nossos pares corporativos, nossos chefes, ou mesmo aqueles que discordam ferozmente de nós na esfera política? É uma excelente pergunta. Fica a reflexão para quem nos acompanha. Mapeiem suas minas terrestres. Muito obrigada pela companhia nesta nossa imersão de hoje e até o nosso próximo mergulho